Aleluia. A paz do Senhor a todos. É com alegria que retomamos novamente ao quarto dia deste seminário dedicado à família. Nós vamos, neste início, fazer como fizemos outra vez. Vamos louvar ao Senhor e logo após vamos introduzir a palavra do Senhor, a palestra de hoje. Você que vai nos ouvir através das redes sociais, seja abençoado juntamente com sua família. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está conosco, Ele nos prometeu todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade nesta noite. Estamos reunidos em torno da Tua Palavra, mais uma vez, para juntos, Senhor, sermos ministrados por Ti, aprender de Ti, ser edificado através da Tua Palavra. Pai de amor, toma o primeiro lugar nesta reunião. Senhor, traga os Teus filhos na Tua paz, na Tua segurança, os que estão vindo do trabalho, os que estão vindo dos estudos, dos afazeres, traga-os na Tua paz em segurança. Seja conosco nesta noite, seja o Teu nome glorificado e adorado por todos aqueles que aqui estão, pelas famílias. Abençoa aqueles que vão, Senhor, ouvir esta mensagem nesta noite. Sejam edificados no nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Meu pastor Abimael vai estar introduzindo o louvor no nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Estamos só no retorno, vê se dá para aumentar um pouquinho, então, até aumentar só um pouquinho o som no retorno, para ajudar os irmãos. Melhorou um pouquinho aí? E a gente descobriu o segredo aí. Amados, vamos louvar o Senhor. Cântico congregacional 205 da nossa harpa. Em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim.
graça, graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizestes, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quarta temática, este quarto encontro com a família nesta noite, nós temos como título a saúde mental das famílias e seus membros. Como palestrante nesta noite, nossa irmã Andréia Muti Vitor Rocha. Nossa irmã Andréia está conosco, fique de pé, por gentileza. Ela é casada com Marlon Rocha, seu esposo está aqui, por gentileza, fique de pé. Ela é mãe de Nicole Mushi, avó de 2 netos, Benjamin e Eric Mushi. Eles são membros da Igreja Batista Ação e Vida em Belfort Roxo. Nossa irmã é psicanalista e terapeuta. Então, é com alegria que vamos recebê-la, como usam fazer os santos. Digamos todos juntos, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. E volte sempre com a palavra, minha irmã em Cristo. Podeis vir ao púlpito. Paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Amém. Muito alegre de estar aqui nessa noite, muito honrada com o convite, muito honrada mesmo. Estava ouvindo um louvor hoje à tarde, cujo título é Deus de Obras Completas. Eu nunca tinha ouvido, mas fez muito sentido. O nosso Deus é Deus de obras completas. Falou, o Senhor está falado, prometeu, o Senhor está prometido. Tudo aquilo que Ele declarou sobre nós, a nossa casa é verdadeira e permanece de pé. Que a gente não venha se deixar ser levado por distrações, por palavras ao contrário, ou por cenários desfavoráveis. Deus é Deus de obras completas, amém? Sei que o pastor já me apresentou, sou esposa do Marlon Rocha, mãe da Nicole,
avó, não sei, acredito que sim, né? Tem muitas avós aqui no nosso meio. E a maternidade é um presente do céu. Para quem assim entende e concebe esse desejo de ser mãe, mas ser avó é impagável. Os meus netos chegaram num tempo que o Deus de obras completas, que é o dono da vida, que sabe de todas as coisas, que está aqui conosco, mas conhece o nosso futuro, porque Ele sabe os planos que tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal. Para mim, estar aqui hoje é um presente muito grande de Deus. Me sinto honrada pelo convite do pastor Silas e da irmã Linda. Mas houve um tempo, pastores, que eu pensei que o Deus da família não quisesse que eu constituísse família. Eu venho de uma família disfuncional, eu acredito que é a realidade de muitos. O meu pai era alcoólatra, e a gente viveu muita escassez de alimento, de provisão, de carinho. Eu tenho pouquíssimas memórias com meu pai, pouquíssimas. E as que eu tenho é de um pai que era um homem sereno, sem o álcool, e um homem agressivo depois que bebia. Meus pais se divorciaram, eu tinha 8 anos de idade, e nós passamos muitas provações. Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E eu cresci com esse desejo no meu coração, de construir uma família. Mas eu não conhecia Jesus. E eu comecei a família de forma errada. Por isso que eu tenho 43 anos e tenho 2 netos. Se a gente fizer essa conta direitinho, não bate não. A minha filha vai fazer 25 anos sábado agora, dia 17 de maio. Comecei de forma errada, até que Jesus entrou na minha história e transformou a minha vida. E eu pensei que eu não fosse ter uma família. E quando eu constituí uma família, já com Nicole, eu sou casada pela 2ª vez, eu sou viúva do primeiro casamento. E depois de um tempo vivendo uma família edificada na rocha, entenda que o Senhor não tem compromisso com longevidade, Ele tem compromisso com a palavra dEle. O Senhor disse que me daria uma família e deu, mas aprove o Senhor recolher o meu primeiro esposo. E foi desafiador para mim compreender isso, porque depois de tantos anos orando ao Senhor, pedindo uma família, o Senhor me dá uma família e o Senhor recolhe. Foi muito conflito para eu entender que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que os planos dele, não os nossos, não podem ser frustrados. Os planos dele, não os nossos. Que nós aprendamos a sonhar em Deus e consagrar a nossa vida ao Senhor. E esse Deus de obras completas trouxe o Eric para mim, meu neto, quando eu pensei que não tinha mais família restaurada, firmada na rocha. Foi quando eu entendi que não é sobre os meus sonhos e os meus planos, mas sobre o Senhor. Eu aprendi a ser feliz no Senhor, aprendi que o conceito de cuidado, de amor, de paternidade é no Senhor. Quando eu entendi isso, eu pude desfrutar de uma família saudável em Deus. O Senhor restaurou a minha sorte, me deu 2 netos lindos, um marido mais lindo ainda, e hoje nós somos a família Rocha. Andréia Rocha, Marlon Rocha, estamos firmados na rocha para a glória do nome do Senhor. E eu fico feliz de poder falar de saúde emocional e mental, irmãos, na igreja. A igreja se abrir para essa temática, entender que sem sanidade, irmãos, não há santidade. Sem sanidade, porque tudo começa na mente. Se os nossos pensamentos forem ruins, a nossa conduta, o nosso proceder também será. Eu sou psicanalista, terapeuta familiar, como o pastor Silas falou, e também sou escritora. Um presente que o céu me conferiu, eu trouxe esse livro aqui. Esse livro, na verdade, é o 4º que a gente lançou. O primeiro, As Marcas que Nos Fazem Crescer. O segundo, junto com a missionária Kelly Cristina,
enraizada, frutificando no processo. Depois fui convidada pela psicóloga Natália Vieira, lançamos Mulheres Florescendo no Deserto. E esse aqui o Senhor me chamou para ser responsável dessa obra. Na verdade, o responsável foi ele confiou essa obra a mim. E nós lançamos dia 25 de janeiro desse ano, Mulheres Reais, a história por trás do sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é subjetivo, mas sucesso para mim é estar no centro da vontade do Senhor. Sucesso para mim é obedecer a voz do Senhor, é discernir a voz do Senhor e me esforçar todos os dias para ser uma filha melhor em Deus. Amém? Eu quero compartilhar um saber com vocês que o céu me confiou. Quero ler o texto bíblico dessa noite, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Eu vou ler novamente, amém? E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Senhor, nós já oramos e consagramos esse tempo a Ti, Deus. Mas uma vez mais, Senhor, una a minha voz, Senhor, com a da Tua igreja. E pedimos a Ti, Senhor, bondade, graça e misericórdia sobre nós nessa noite. Senhor, usa-me, Senhor, segundo a Tua bondade, segundo a Sua graça, segundo o Teu favor. Nos dê um coração, Senhor, desejoso de ouvir a Tua voz, Pai. Nos dê um coração, Senhor, receptivo, Senhor, para aquilo que o Senhor quer comunicar nessa noite. E que não sejam apenas informações, Senhor, porque informações a gente consegue em qualquer lugar. Mas que seja, Senhor, a palavra do conhecimento. Palavra que vai transformar, que vai edificar, que vai tratar, que vai curar, que vai salvar famílias nessa noite. Senhor, a glória é Tua, a honra é Tua, Senhor, nós Te pertencemos. Então toma o primeiro lugar, Senhor, fica à vontade, Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, porque carecemos e dependemos de Ti, no santo nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Eu esqueci de falar que eu sou da Igreja Batista Ação e Vida. IBAV, Vida na Vida, Relacionamentos que Transformam. Sou ovelha do pastor Jorge e da Simone Pereira. Amo os meus pastores. Eu tenho pastor, graças a Deus por isso. E meus pastores têm cheiro de ovelhas. E eles me abençoaram para estar aqui nessa noite. Amém? Amém. Eu quero falar rapidamente para a igreja nessa noite que família é um projeto do céu. Eu estava estudando essa semana a respeito do divórcio. E o índice do IBGE, eu li isso na revista Exame, que de 2021 para 2022, o índice de divórcio aumentou em mais de 8%. Representando hoje no Brasil mais de 420 mil divórcios. Eu não consegui um índice específico sobre o divórcio dentro da igreja, mas é real e é muito triste que a igreja hoje tem enfrentado índices alarmantes de divórcio. E eu glorifico a Deus por espaço como esses, onde a gente chega para sentar, para ouvir, para compreender que nós precisamos nos levantar em favor da nossa família. Dias desafiadores. Nunca foi tão difícil criar filhos. Eu não estou dizendo que já foi fácil, mas nunca foi tão difícil. Por conta do avanço da tecnologia, um clique e nossos filhos estão em contato com qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. E se nós olharmos somente para dentro da nossa casa, somente para dentro da nossa família,
Será que a gente sabe com quem os nossos filhos têm se comunicado? Será que a gente sabe de verdade quais são as influências sobre os nossos filhos? Quem são os melhores amigos? Quais são as músicas preferidas? Quando eu falo para adolescentes, jovens, eu amo pregar para a família, mas eu amo muito, 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 muito adolescente e jovem. E eu pergunto para eles, se Jesus pegar o seu celular, ele vai se escandalizar com o que ele vai ver? Com o que ele vai ouvir? Se Jesus ouvir a sua playlist, vai edificá-lo, ou ele vai ficar constrangido com o que ele vai ouvir? E a maioria deles sorri, porque eles sabem. Um adolescente e um jovem que não tem nenhum comprometimento cognitivo, eles sabem o que é certo e o que é errado. O que eles não sabem é a dimensão daquilo que eles estão fazendo, porque eles ainda estão em formação. Então, quem são os responsáveis por ministrar a palavra da vida sobre os nossos filhos? Mas nós estamos vivendo na era da distração. São situações que não são pecados, mas nos distraem, nos tiram do alvo, nos tiram do propósito. Estamos envolvidos em muitas demandas. Estamos preocupados com o que as pessoas vão achar sobre a nossa família. Muitas vezes mais preocupado com a aparência, com a boa foto nas redes sociais, do que de verdade com aquilo que acontece no seio da nossa casa. Será que nós sabemos, esposas, aquilo que vai no coração dos nossos cônjuges? A gente sabe quais são os enfrentamentos no trabalho? Quais são as dificuldades que eles têm enfrentado no trânsito, no meio dos amigos, dentro da igreja? Será que de verdade tem espaço em nós, para o nosso marido? Eles podem falar tudo que está no coração dele? Pode falar quais são os medos, quais são as angústias, quais são os questionamentos? Será que a gente tem paciência para ouvir ou a gente só quer falar, mulheres? E os maridos? A palavra do Senhor diz que vocês têm que nos amar como Cristo amou a igreja. Ele a si mesmo se entregou por ela. Vocês têm dado a vida pela esposa de vocês? Vocês têm provido espiritualmente sacerdócio nesse lar? Será que os cultos domésticos ainda é uma realidade na nossa casa? Será que a mesa é só uma mobília, um lugar para colocar objetos, ou a mesa ainda é funcional? Posso fazer uma pergunta para a igreja? Não quero constranger a igreja, não. Quem tem mesa em casa? A maioria, louvado seja Deus. Quem senta à mesa com a família? Já não foram todas as pessoas que levantaram a mão dizendo que tem mesa. Quem faz pelo menos uma refeição por dia na mesa? Uma. Já diminuiu mais um pouquinho. O inimigo sabe da importância da mesa. O inimigo sabe que mesa é lugar de vínculos, de olhar nos olhos, de restaurar, da comunhão, de perceber. Eu sou de uma época que a minha mãe olhava nos olhos e a gente já entendia o que a mãe estava falando, se podia ir, se podia não ir, se era para aceitar, se não era para aceitar. Hoje em dia, eu olho para minha filha e ela fala, mãe, o que foi? Mesa. Mesa é comunhão. Mesa. Como é que eu vou edificar minha família na rocha se a gente não tem tempo de qualidade em torno da mesa? Se a gente não está inculcando a palavra na mente dos nossos filhos de dia, de tarde, de noite, no caminho, ao levantar e ao dormir. Eu sou muito observadora, por isso que eu sou analista ainda. Quando eu vejo as mães levando os filhos para a escola com o celular na mão e arrastando aquelas crianças com guaravita na mão, fofura no outro, não tem mesa. Não está tendo tempo de qualidade para essa criança. 7, 8 horas da manhã, a criança comendo pelo meio da rua, caminho da escola. Ou indo juntos, mas sem vínculo,
sem essa mãe olhar, caminhar, conversar. Hoje pela manhã eu vi uma criança na bicicleta, na cadeirinha da frente, e ela estava no celular. Uma criança de uns 4, 5 anos levando para a escola. Primeiro, que ela estava colocando a vida daquela criança em risco. Segundo, que ela estava perdendo tempo, porque eles vão crescer e crescem tão rápido, e depois a gente vai olhar e vai perceber que a gente perdeu a melhor fase. A mesa. O inimigo sabe a importância da mesa. Ele está nos tirando da mesa, está nos separando dentro de casa. A pandemia trouxe essa reflexão. O índice de divórcio aumentou consideravelmente na pandemia. Por quê? Porque a família não estava mais acostumada a ficar junto dentro do mesmo ambiente. Cada um, por um lado, se encontrava à noite, meia horinha cada um, e cada um ia para a sua vida. O Senhor está nos chamando de volta, igreja, amém? Se nós queremos ter família edificadas na rocha, a gente precisa investir tempo na família. A gente investe tempo em tanta coisa, a gente quer conhecer tanta coisa, se especializa, estuda, e isso é maravilhoso, mas talvez a gente precisa colocar a casa em ordem. E eu creio que foi para isso que o Senhor nos chamou para esse tempo. Um seminário sobre família. Vamos falar sobre família, que é a base da sociedade, que é a base da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias adoecidas, sociedade corrompida. Que comece em nós. Então a gente precisa ter saúde mental e emocional para guiar a nossa família no caminho. Por que esse tema é tão importante? Porque uma mãe, uma esposa, uma mulher acometida de uma enfermidade, mentalmente doente, uma mulher com depressão, com transtorno de ansiedade, com excesso de atividade, essa mulher não ora. Ela está orando, a mente vai embora. Ela está no culto pensando na roupa que ela deixou na máquina. A gente é sequestrado dentro da igreja. A nossa maior dificuldade nesse tempo é estar presente em cada situação que a gente está fazendo. É estar conversando com o cônjuge e estar ali inteiro naquela conversa. É estar com o filho e estar inteiro, sem a sensação que a gente está desperdiçando tempo, porque a gente tem tanta coisa para fazer, que ficar ouvindo o seu filho de 5 anos para você passa a ser uma bobagem. O Senhor está nos chamando de volta, amém? Estrutura e dinâmica familiar, os alicerces do bem-estar, o nosso ponto 1 aqui no nosso apostila. A Bíblia nos apresenta diferentes modelos familiares, desde a família patriarcal até a família nuclear. Gênesis 2:24. Vemos o princípio fundamental da união conjugal. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse versículo nos aponta para a importância de um núcleo familiar bem estabelecido. Queridos, esse versículo todos nós aqui estamos conhecendo, mas eu não sei se todos nós que estamos aqui vivemos. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e ambas serão uma só carne. E ambos serão uma só carne. O primeiro problema que tem dentro de casa vai falar com a amiga, mas ele é uma só carne com o esposo. Primeira questão que tem vai chorar para a mãe, mas é uma só carne com o esposo. Questões do núcleo familiar precisam ser resolvidas dentro do núcleo da família. Questões marido e mulher precisam ser resolvidas dentro da aliança do relacionamento. Se é uma questão que está comprometendo a família, que está colocando a sua família em risco, então vocês precisam buscar ajuda. Buscar ajuda nos seus pastores, na sua liderança, buscar uma ajuda profissional. Eu não estou falando do extremo, eu não estou falando de uma crise, eu estou falando de centelhas, coisas pequenas, as raposinhas. A gente está sem fronteira, abrindo a nossa intimidade, falando da nossa intimidade para quem não precisa saber.
O homem deixará pai e mãe e se tornará um com a sua esposa. Então eu preciso cuidar do Marlon da mesma forma que eu cuido de mim. Aquilo que queres que vos faça, faça vós primeiro. Ontem a irmã Letícia pegou lá na minha igreja, Letícia Cassaco pegou uma palavra do coração de Deus. E ela trouxe o seguinte entendimento: a gente quer que o marido trate a gente bem, mas às vezes a gente não trata o marido bem, mas quer que ele tenha toda a compreensão com a gente, mas na nossa vez a gente quer justificar. É porque eu estou irritada, é porque eu estou cansada, é porque aquilo que você quer que vos faça, faça quem primeiro? Você. Então, se você quer que seu marido te trate bem, o que você tem que fazer? Tratá-lo. Se você quer que o seu filho te obedeça, te respeite, você tem que respeitar. Mas como assim eu vou respeitar meu filho? Precisa ser respeitado. Ele vai aprender a noção de respeito com quem, igreja? Conosco. Se eu desrespeito meu filho, eu estou ensinando a ele a desrespeitar outras pessoas. E quando eu desrespeito meu filho? Quando eu não dou pertencimento a ele no lar. Quando eu não dou voz a ele. Aqui eu não estou dizendo que a criança vai decidir, né? Mas eu estou dizendo que situações importantes essa criança, esse adolescente precisa entender. Que se a família vai ser afetada por aquela decisão, todos eles precisam estar abaixo do que está acontecendo. E é claro que quem vai decidir são os pais. Mas não comunicá-los que vão mudar de bairro, de casa, vai trocar de escola, que a avó vai vir morar junto. Qualquer uma situação que vai afetar a família, esses filhos precisam participar. Ter voz, orar juntos. Quando a gente não dá esse lugar, é uma forma de desrespeito. Quando a gente não para ouvir a demanda desse adolescente, já interrompe ele dizendo: é só isso? Porque eu na sua época, na minha época eu fazia assim, assim, assim. A sua época não é dele, amém? Precisamos dar voz, ouvir, respeitar. Isso é alicerçar uma família saudável mentalmente na rocha. Uma família saudável tem espaço para diálogo. Uma família mentalmente saudável tem espaço para ouvir, para aconselhar, para chorar junto, para abraçar. Na perspectiva da terapia familiar, voltei aqui para a apostila. Entendemos que toda família possui uma estrutura com seus subsistemas: casal, pais, filhos, irmãos. E fronteiras, regras que definem quem participa de quê. A dinâmica familiar se refere aos padrões de interação, a forma como nos comunicamos, expressamos emoções e resolvemos conflitos. Assim como uma casa precisa de alicerces firmes, a saúde mental da família se apoia numa estrutura clara, em dinâmicas saudáveis, baseada no amor, no respeito, na comunicação, como ensina 1 Coríntios 13. E foi isso que eu falei aqui agora. Uma família emocionalmente saudável, mentalmente saudável, é uma família que um fala e o outro ouve. É uma família que vai para a mesa. É uma família que antes de comprar, de vender, de construir, de reformar, de adquirir um bem, comunica os membros da sua família. Eu já falei isso muitas vezes, mas nenhuma aqui, vou repetir com vocês. Se você for numa casa onde a esposa quer reformar a sala e o marido quer reformar a garagem, você volta lá depois de 10 anos, nem a garagem nem a sala foi reformada. Porque não teve unidade de pensamento, porque não teve comunhão, porque não teve parceria, porque um não ouviu o outro, porque não teve saúde familiar e a família não cresce. Ponto 2. Funcionalidade versus disfuncionalidade na família. Quando o lar se torna um campo de batalha. Eu até deixei no final uma indicação de um livro muito bom, da pastora e doutora Ilma Cunha, que é sobre isso. Família, campo de batalha, lugar de refúgio. Já leu, Linda? Maravilhoso esse livro.
A nossa casa é lugar de refúgio ou campo de batalha? Eu já fui gestora dos Correios por mais de 10 anos. E eu ficava brincando assim, vou apagar a luz, vocês não têm casa não. O horário de largar era 18 horas, dava 19, aqueles homens estavam lá dentro. Eu falava, vão para casa, a esposa de vocês estão com saudade. Eles não queriam voltar para casa. E quando realmente eu fechava, alguns deles iam para um bar que tinha do lado, buscando refúgio em tantas coisas que é muito mais profundo do que a gente está falando aqui. Mas talvez se a casa fosse um lugar de refúgio, se a casa fosse um lugar de acolhimento, de respeito mútuo, de comunicação assertiva, talvez eles tivessem mais prazer em voltar. E na igreja? Será que a nossa casa é esse lugar? Será que na nossa casa tem paternidade, tem maternagem? Os nossos filhos têm vontade de voltar para casa? Será que os nossos maridos têm vontade de voltar para casa? Será que a nossa casa é um pedaço do céu? E eu não estou falando de família perfeita, amém? Eu estou falando de família saudável. Família perfeita eu nem sei se existe, mas uma família saudável, com uma estrutura saudável, uma família firmada na rocha, é o que o Senhor tem para nós. Funcional versus disfuncional. Como será que é a nossa família? Só para a gente refletir. O que é uma família funcional? É uma família que funciona. Uma família que tem prazer em estarem juntos. Que não se agridem falando, que não se ofendem falando, que não colocam rótulos, que não humilham, que não diminuem. Uma família que celebra a conquista dos seus membros, que fortalece, que dá uma palavra de ânimo, que às vezes silencia, porque tem momentos na família que palavras não consolam, mas uma presença agradável de quem está dizendo, estou aqui contigo. Isso é uma família funcional. E uma família disfuncional é o oposto disso. É uma família onde só tem crítica, onde você não tem espaço para ser quem você é, onde você não pode compartilhar uma alegria. Uma família que até choram com o que choram, mas não se alegram com o que se alegram. Quando o lar se torna um campo de batalha. A Bíblia nos oferece exemplos de famílias que trilharam caminhos de bênção e outras marcadas por contendas. A Bíblia não oculta nada, não é, igreja? A família de Abraão, apesar dos desafios, nos ensina sobre fé e obediência. Por outro lado, a história de Isaac e Rebeca e a preferência por seus filhos nos alerta para os perigos da parcialidade. Na psicoterapia, distinguimos famílias funcionais das famílias disfuncionais por uma comunicação clara e honesta, apoio mútuo, flexibilidade para lidar com mudanças e capacidade de resolver conflitos. Eu quero voltar aqui em Rebeca e Isaac. Eu só tenho uma filha, então eu não tive esse problema na minha casa. Mas é uma verdade, embora os pais digam que não, mas acontece em muitos lares a questão de preferência por filhos. É uma verdade. Eu sou a filha do meio e tive muitos complexos na minha vida por conta disso. Porque eu não era a filha planejada, mais velha, a esperada, mas também não era a caçula da mamãe. Eu era o meio, eu estava ali naquele limbo. E eu sofri muita coisa. Em Jesus eu fui curada disso. Eu tinha síndrome do patinho feio. Eu já tinha filho, eu já era adulta. Eu já tinha casa. E eu sempre me senti menos querida pelos meus pais. Muita coisa da minha cabeça, mas muita coisa meus pais contribuíram. E as minhas irmãs, quem tem irmão? Minhas irmãs faziam questão de falar. Já viu como que você é diferente? Já viu como que você é mais feia? Já viu como você é isso, como você é aquilo? Eu acho que minha mãe te achou no lixo. Você não tem nada...
Mas coisa de criança, porque eu e minhas irmãs, nós somos melhores amigas até hoje. Eu tenho muita dificuldade em pensar como é que vai ser a nossa trajetória depois que o Senhor recolher minha mãe. Mas o que mais me aflige são minhas irmãs. A gente é muito unidas e graças a Deus por isso. Mas houve isso na minha casa, sim. O meu pai não se dava o trabalho de negar, pelo menos ele era honesto. A minha mãe falava, não, até hoje ela fala, eu amo vocês três igual e tal, mas a gente fica brincando, nós três. Sabe que eu amo minha mamãe, sabe que eu amo minha mamãe. Gente, mas isso é real. E aí fizemos um trabalho, eu e minha amiga Andresa Xavier, lá no BFV, se eu não me engano, em novembro, e minha irmã mais velha veio de Queimados, fiquei toda feliz, minha irmã me honrou com a presença dela, é longe, era de noite, e a gente estava falando sobre cânceres na alma, era outubro, cânceres de alma. E aí eu coloquei uns bolões, fiz uma dinâmica e coloquei algumas coisas lá e falei, o que palavra comunicaria com você e aquilo que você não quer mais em você, que você vai estourar esse balão e vai entregar isso para o Senhor, e o Senhor vai te transformar nessa noite. A minha irmã levantou e pegou o balão inveja. Eu fiquei assim, olhando, e minha irmã levantou e falou assim, irmã, eu nunca te falei isso, mas eu sempre invejei você. E eu quero aqui hoje, em Deus, pedir perdão, abrir meu coração para você. E eu fiquei sem saber, porque minha irmã sempre foi realmente mais bonita, mais agradável e tal. E eu sempre quis ser ela, porque minha mãe falava, sua irmã faz isso bem, minha irmã é uma excelente dona de casa, sua irmã cozinha bem, minha irmã é excelente cozinheira, e eu não. Então eu sempre olhei para minha irmã com um olhar de admiração, querendo ser um pouquinho igual a ela, porque meus pais falavam que ela que era top. E a minha irmã olhava para mim, porque eu sempre fui muito estudiosa, e ela sempre teve muita dificuldade. E minha mãe também, batia muito nela por causa dos estudos. E ela falou assim, eu sempre quis ser inteligente como você. Eu sempre quis ser alegre como você, eu sempre quis ser assim. Eu fiquei olhando minha irmã falando aquilo, eu não sabia que a minha irmã tinha tudo aquilo dentro do coração dela. Eu louvo, minha irmã tem 45 anos, eu tenho 43. Olha o que uma enfermidade mental e emocional faz na vida de alguém. Minha irmã arrastou isso por muitos anos, mas graças a Deus que naquela noite ela foi livre disso. Mas onde que isso nasce, igreja do Senhor? Dentro de casa. Quem falava para a Aline que ela tinha que ser inteligente igual a mim? Quem falava para mim que eu tinha que ser organizado igual a Aline? Por que a gente quer comparar um filho com o outro? Por que a gente não consegue aceitar que filhos não são extensão da gente? Por que a gente não sepulta o filho da idealização e ama o filho da realidade? Por que a gente tem que comparar nossos filhos com os filhos do irmão da igreja? Para quem é filho único, não pensa que eu estou livre disso não. Eu não comparei minha filha com outro filho, mas eu comparava com os irmãos da igreja. Só você não fica quieta no culto. Olha lá o filho do pastor fulano. Por que você não fica assim também? Irmãos, em nome de Jesus, nossos filhos são herança do Senhor. Nós precisamos amar, cuidar deles, porque o Senhor nos deu e Ele vai pedir conta a nós. Como que nós estamos cuidando dessa herança? Nós estamos comparando, colocando rivalidade, adoecendo o coração dos nossos filhos, querendo que eles sejam segundo um modelo, uma expectativa que a gente criou. Que os nossos filhos façam aquilo que a gente não fez. Eu conversando com uma amiga minha essa semana, e ela falou, poxa, você acredita que minha filha não quer festa de 15 anos? Eu falei, mas eu queria tanto que ela quisesse. Eu falei, minha flor, você teve festa de 15 anos? Ela falou, não. Eu falei, então o sonho é seu, não é dela. Mas a gente quer imprimir nos nossos filhos as nossas dores, os nossos traumas, os nossos complexos. Por quê? Porque estamos adoecidos emocionalmente. O Senhor nos trouxe aqui para nos curar nessa noite, amém? O Senhor nos trouxe aqui para nos curar nessa noite, eu creio. De toda comparação, de todo complexo de inferioridade. Aí a gente cresce e chega no casamento com todas essas demandas. E a gente vai ver isso explodindo dentro do consultório. Eu posso falar para vocês sem medo de errar. Diante do altar do Senhor, fala a verdade, irmão, não minto. Mais
de 80% dos casos que chegam no consultório falando que tem questão no casamento, não é no casamento, hein, Marina? É questões pessoais, que não foram tratadas, questão de paternidade. Quantas mulheres feridas na paternidade, com boletos abertos pelo pai, quer que o marido pague. E coloca um peso sobre esses homens, e homens que chegam no consultório achando que a esposa é mãe. E aí fica disfuncional, porque mãe é mãe, esposa é esposa. Isso não é problema de casamento, isso não é problema de relacionamento, isso é problema do indivíduo. Existe a conjugalidade. O que é a conjugalidade? Eu e Marlon, é o A2, cônjuges. Então tem coisas que é do casal. E existe a individualidade, coisas que é minha e coisas que é dele. Traumas, medos, cultura, família de origem. Se eu não trato a minha individualidade, eu já chego no meu casamento comprometido, querendo que meu marido vai pagar o boleto lá do meu pai. E isso é real. E aí esse casal que não está curado vai ter filho. E o que a gente vai imprimir nos nossos filhos? Essas dores, esses medos, essas comparações, esse complexo de inferioridade. E pensando nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente vive um tempo de vitrine, que as pessoas não se relacionam com outras pessoas por quem são, mas porque têm, pela aparência. Isso é muito perigoso, gente. Eu vi de uma querida que ela disse que a filha dela queria muito uma garrafa. Não vou falar o nome da marca não, porque eu não estou fazendo propaganda. E a garrafa era cara, uma garrafinha. Acho que ela falou para mim que era R$250. Falei, meu Deus, essa água é de ouro. Aí ela disse, ela quer muito essa garrafa para levar para a escola, porque as amigas todas têm. Mas ela nem bebe água. A gente vive esse tempo de vitrine, de famílias de vitrine, de famílias de foto, de famílias que não são reais. Precisamos resgatar a essência da família. Não posts, não fotos, porque a gente também tem que mostrar que a gente tem uma família feliz, não, mas que seja uma realidade. Que a gente venha viver a nossa realidade. Se a gente tem, a gente tem. Se a gente não tem, a gente não tem. Glória a Deus por isso. Nós não estamos em falta de nada. Deus não negará bem algum aquele que o serve com retidão. Então, tudo aquilo que for necessário, o Senhor fará chegar a nós. Que nós venhamos viver uma vida real. Amém? Nossa família, lugar de refúgio ou campo de batalha? Comparação entre filhos, campo de batalha. A mulher rixosa que reclama de tudo. A Bíblia diz que é melhor morar numa casa com goteira do que com essa mulher insatisfeita. Campo de batalha. Esse homem que não valoriza o esforço dessa esposa que se dedica para arrumar, para organizar, para limpar, para cuidar dessa casa, gera uma insatisfação nessa mulher. Campo de batalha. Famílias funcionais se caracterizam pela comunicação clara e honesta, já falamos, apoio mútuo, flexibilidade para lidar com mudanças e capacidade de resolver conflitos. Há espaço para a individualidade de cada membro, ao mesmo tempo que se valoriza o senso de pertencimento. Foi isso que eu estava falando aqui no concluir. Eu, indivíduo, Marlon, indivíduo, nós dois juntos, cônjuge. Mas antes da gente casar, a gente já existia. Antes de eu ser esposa, eu sou mulher. Então tem coisas que eu já gostava antes do Marlon e junto nós somos uma só carne. Mas eu não deixei de ser indivíduo. Eu tenho conjugalidade. E para quem tem filhos é parentalidade. Então a gente precisa cuidar dessa família em todas essas nuances. Parentalidade, tempo de qualidade com os filhos, a família toda reunida.
conjugalidade, tempo de qualidade com o cônjuge. Haverão momentos que precisarão deixar as crianças com a rede de apoio, com a sogra, com a irmã, com a tia. Isso não é abandono, isso é cuidar da sua família, isso é regar o seu jardim. Os nossos filhos precisam ver o pai elogiando a mãe, abraçando, beijando, de forma bacana, né, igreja? Por quê? Com quem que eles vão aprender a amar? Com quem que as nossas filhas vão aprender a ser esposa? Com quem que os nossos filhos vão aprender a ser marido, homem? Dentro de casa. Então eles precisam ver a relação de afeto, de carinho. Para quem tem mais de um filho, precisa ter tempo de qualidade com todos os filhos e também individual. Imagina que você tem um filho de 20, um de 15 e um de 5. Eles têm os mesmos gostos? Eles querem estar nos mesmos ambientes? Não. Então vocês, com sabedoria, porque tem a parentalidade dessa família, precisa se organizar, vão escolher um ambiente que comporte todo mundo. Mas depois, em outro momento, eu não estou falando de coisas caras, estou falando de tempo de qualidade. Pode pegar de 5 anos e levar na pracinha. Pode pegar de 13, de 15 anos, assistir um filme e comer uma pipoca. Pode pegar a mais velha e dar uma volta, fazer uma caminhada e perguntar como é que está o coração dela. Isso é regar a família. E os cônjuges precisam ter momento a sós sem os filhos. E a individualidade, eu preciso ter o meu tempo de qualidade comigo. Seja para ir no salão, para ler um livro, para dormir até mais tarde. Isso é regar a família. Isso é uma família funcional. Porque uma mulher agradável, uma mulher saudável, ela ilumina toda a família. Mas uma mulher rixosa, ela desconfigura toda a casa. Então a gente precisa cuidar da nossa casa, não como quem busca perfeição, mas quem busca estar no centro da vontade do Senhor. Deus tem família saudável para nós, amém? Deus tem filhos crescendo no caminho, na graça e no conhecimento de Deus. A família está sendo bombardeada diariamente. Precisamos blindar a nossa casa com conhecimento, com oração, no partir do pão, com escuta, com acolhimento, com todas as estratégias e ferramentas que o céu nos conferir. Precisamos cuidar da nossa casa. Amém, igreja? Pastor, quando for preparar o sofá. Ponto 3. As feridas emocionais de um ambiente familiar. Cicatrizes na alma. A palavra de Deus nos lembra da importância do cuidado com o coração. Provérbios 4:23 nos exorta. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando o ambiente familiar é marcado por desamor, rejeição, críticas constantes, falta de validação emocional ou até mesmo de abuso, feridas profundas são abertas na alma de seus membros. Na perspectiva psicoterapêutica, reconhecemos que essas experiências negativas podem levar a traumas emocionais, baixa autoestima, insegurança, dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis e até mesmo transtornos mentais. Assim como a rivalidade entre Caim e Abel gerou consequências trágicas, as feridas emocionais de uma família podem perpetuar por gerações, afetando a saúde mental de todos. Cicatrizes na alma. Feridas emocionais. As feridas emocionais são abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Essas 5 feridas, na grande maioria, são instaladas na infância. E eu quero falar algo aqui muito significativo. Se você tiver que gravar apenas uma coisa do que eu vou falar nessa noite, fique com essa informação. As feridas emocionais nem sempre elas são reais. Elas podem ser causadas por uma sensação.
Então, talvez os nossos filhos, ou a gente mesmo que já cresceu, tem uma ferida emocional de abandono. E na nossa vida adulta, a gente vai ter dificuldade de se relacionar. Porque quem já foi abandonado uma vez, o maior medo dessa pessoa é o quê? Ser abandonado de novo. Então, o que é uma sensação de abandono? Eu posso estar no mesmo ambiente com meus netos, mas não estou me conectando com eles. Eles estão brincando no celular, vendo televisão, brincando com o jogo, e eu estou para cá, cozinhando, lavando, passando, vendo alguma coisa no meu telefone, mas eu acho que eu estou com ele. Eu estou com ele? Não. Não estou. Eu estou no mesmo ambiente que ele. Então, ele pode ter uma sensação de que eu o abandonei. E não necessariamente porque eu me separei e nunca mais fui ver. Isso é o abandono real, mas haverão sensações. E aí nós estávamos num trabalho também, quando uma querida, já uma mulher madura, de mais de 50 anos, ela se rompeu em lágrimas, quando ela disse que a vida inteira ela teve dificuldade de fazer amizades, de crescer profissionalmente, de se relacionar com parceiros. Eu estou falando de uma serva de Deus, porque o pai e a mãe saíam para trabalhar e deixava ela abandonada dentro de casa. E ela via o pai e a mãe indo embora e ela abandonada dentro de casa. E ela disse que recentemente, questão de um ano, ela conversando com alguém da família dela, trouxe a seguinte informação: aonde você morava era muito perigoso. Seus pais não tinham com quem deixar você. Eles te trancavam dentro de casa para te proteger. Mas qual era a sensação daquela criança? Abandono. Se os pais tivessem comunicado a ela que estavam deixando ela ali para proteção, por mais que ela tivesse medo de ficar sozinha, ela teria tido um outro entendimento. Mas ela passou a vida inteira achando que todos os dias os pais dela abandonavam e negligenciavam ela. Então, quando nós estivermos com o nosso cônjuge, estejamos integral. Lá na nossa casa, a gente não leva celular para a cama. Porque o quarto não é do casal? A cama não é do casal? Então, quando eu levo meu celular para a cama, tem quantas pessoas ali? Milhares, milhares, milhares e milhares e milhares. Mas o leito conjugal precisa ser conservado sem mácula. Na nossa casa, o celular não vai para a mesa, porque mesa é lugar da comunhão. A palavra do Senhor diz que o pão da presença precisa estar dioturnamente sobre a mesa. Evangelho de João é Jesus dizendo que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, qual é o pão que tem que estar sobre a mesa? É a presença. Mas se o meu celular está na mesa, eu vou ficar igual os discípulos no caminho de Emaús. Eu vou estar ao lado de Jesus e não vou discernir a presença dele. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu. Então, quando a gente estiver com os nossos, precisamos estar integralmente. Sem telefone, sem tela, sem televisão, a não ser que a família se reúna juntos para ver um jornal, uma programação, que seja um filme, algo que vai trazer essa família para perto. Amém? Cuidado para a gente não gerar nos nossos ferida de abandono, ferida de rejeição, ferida de traição. Dizer que vai fazer algo para o seu filho, para o seu cônjuge, não fazer. Se você não vai cumprir, não vote. Não diga que vai dar se você não pode. Essa criança pode se sentir traída. Injustiça, humilhação, colocar rótulo nos seus filhos, falar mal do seu cônjuge para outra pessoa. Precisamos restaurar o altar da nossa casa, amém? Amém, meu pastor? Louvado seja o nome santo do Senhor.
Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? Veja como é que o conhecimento é suave, como a Bíblia diz, né? O conhecimento de Deus é suave. Nós vamos louvar ao Senhor. O jovem que vai estar louvando, Jennifer vai estar louvando ao Senhor. Com este louvor, nós vamos contribuir nesta noite. Logo após, nós vamos descer para o projeto Primícias, para você fazer um lanche. Vou pedir a você que terminou o lanche, sobe para cá. Não deixa perder oportunidades, porque você repare bem como tem sido abençoador, renovador. Deus está trabalhando. Você crê nisso, que Deus está trabalhando? Está trabalhando em mim. Nós somos um ser em construção e precisamos reparar o nosso altar. Quanta coisa boa Deus falou aqui conosco nesta noite. É isto mesmo, cada um tem uma dinâmica diferente, a sua administração. Deus tem abençoado aqui a nossa vida nesta noite. Jovem Jennifer, por você. Santo nunca apareceu. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir,
Glória a Deus. Então vamos para o intervalo nesta hora. Eu vou pedir a você que abençoe o Projeto Primícias. O Projeto Primícias visa o pagamento do nosso terreno. Este é um projeto de todos nós. Abrace esse projeto, contribua, faça o seu lanche e seja abençoado. Hoje tem caldo de mocotó, nós temos também caldo de abóbora com carne seca, está muito bom. Já provei, já sei que está excelente. Então, aproveite a oportunidade. 21 horas em ponto, ou melhor, 20 horas e 59 minutos. Estejamos aqui. Serão afetados por aquela enfermidade. Toda a casa conjuntamente será afetada. Então, ao contrário, também é verdade. Se a cura dentro da família, se a transformação, se a salvação, se há altar restaurado, toda a família vai ser afetada. Nós vamos falar sobre adoecimento e fenômenos psicossomáticos. O que é psicossomático? É quando o nosso corpo somatiza, psique, soma dos sintomas e esse corpo vai manifestar. Muitas vezes a gente vai ao médico, faz uma bateria de exames e ouve do médico: você não tem nada. Procura um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Então temos algo, temos uma mente enferma que está comprometendo nossas emoções, que está comprometendo nosso corpo físico, que vai comprometer nossa espiritualidade, que vai comprometer nossos relacionamentos familiares. E embora a Bíblia não utilize o termo psicossomático, podemos observar a íntima ligação entre a paz interior e a saúde física. Provérbios 17:22 nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza abate o espírito. Embora a Bíblia não fale exatamente esse termo é um termo atual, é um termo da psicologia, mas a Bíblia fala sobre tudo. Tem um amigo querido que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Absolutamente nada pega o nosso Deus de surpresa. Então, embora não use esse termo propriamente dito, a palavra do Senhor fala sobre emoções, sobre esse sorriso que precisa vir de dentro, porque a nossa alegria, a alegria do Senhor é o que nos fortalece. E aí não é um sorriso de máscara, porque também vivemos na época das máscaras sociais. E entenda que não é errado, pecado, a gente usar máscara. Errado é a gente ser mascarado. Então deixa eu melhorar isso aqui para a gente entender. Eu sou mãe da Nicole, esposa do Marlon, eu sou diaconisa na casa do Senhor, sou psicanalista. Isso são papéis sociais. Compreendem isso? Então a forma como eu trato a Nicole, que é minha filha, não pode ser a forma como eu trato o Marlon, que é o meu esposo. Então qual é a minha máscara social com a Nicole? Mãe. E qual é a minha máscara social com o Marlon? Esposa. Quando eu inverto isso, dá um trabalho, dá problema na família. Quantas mulheres maternando o esposo? A gente até brinca que o filho que dá mais trabalho é o filho da sogra. Então essas inversões vai gerar consequência no seio da família. Eu já fui funcionária dos Correios, acho que eu falei isso aqui já hoje, e teve um tempo que eu trabalhava com jovem aprendiz. E tinha a mesma idade da minha filha. Quando eu chegava em casa, eu chegava: por que você não fez isso? Por que aquilo está fora do lugar? Aí ela falava assim: mãe, eu não sou sua jovem aprendiz, eu sou sua filha. Que eu acho que a máscara da chefe vinha para dentro de casa, mas ali não era a gestora dos Correios, ali era a mãe da Nicole.
Então as máscaras sociais são necessárias para a gente saber quem nós somos e em qual ambiente a gente está. Ninguém vai para a praia de terra e ninguém chega diante do juiz de biquíni. Saber quem a gente é e o ambiente que a gente está. Agora, o que é ser mascarado? É eu não ter congruência com aquilo que eu faço, com aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo. É eu dizer para vocês que Coca-Cola faz mal e você chegar na minha casa e a geladeira está cheia de Coca-Cola. Isso é ser incongruente. É eu querer apresentar para vocês uma pessoa que eu não sou. É eu querer falar para vocês de cuidar da família quando na verdade a minha casa está desgovernada. E eu não estou dizendo que eu tenho uma família perfeita, mas eu tenho edificado a minha família na rocha. Amém? Porque se a gente for buscar esse lugar da perfeição, a gente adoece. Adoece pela comparação, adoece pelo jugo que colocaram sobre a gente de perfeição. Adoece, por isso que esse corpo somatiza tudo aquilo que disseram pra gente que a gente precisa ter. Corpo perfeito, vida profissional perfeita, conta bancária perfeita, desempenho perfeito em todas as áreas, e nós estamos adoecendo. O Brasil é campeão em ansiedade e depressão. E as famílias? Também. Porque esses sujeitos ansiosos, esses sujeitos depressivos estão aonde? Nas famílias. Talvez seja a gente, talvez seja um membro da nossa família. E a gente precisa desacelerar, ir na contramão do que esse mundo exige de nós. O nosso Deus, que não se cansa e nem se fadiga, Ele instituiu o descanso, construiu tudo, fez tudo, e no 7º dia descansou para deixar um princípio para a gente. A dificuldade dessa geração é descansar, é fazer uma coisa de cada vez. Por isso essa mente tão ansiosa, essa mente acelerada. Como diz o Dr. Augusto Cury, é o tempo da síndrome do pensamento acelerado. A gente está fazendo uma coisa, 2, 3 ao mesmo tempo. Como que a gente não vai adoecer? Os jovens adolescentes conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Está estudando com fone de ouvido, vendo a televisão, o cachorro está latindo. Como que essa mente não vai adoecer? As mulheres, gente, eu vou falar por mim. Quando falar, a mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo e o homem só faz uma. Fale por vocês, porque eu só faço uma de cada vez. Eu já rompi essa barreira, eu já rompi essa camada, eu não faço mais coisas, várias coisas ao mesmo tempo. É por isso que a gente está adoecendo. E ficando chata, porque você faz 10 coisas, seu marido faz uma e você reclama que ele só fez uma, você quis fazer 10. Irmã, eu só faço uma de cada vez. Meu marido esses dias falou para mim assim, não sei o que foi, eu não peguei o peso, eu não peguei. Aí ele falou, você não aguenta mesmo pegar isso aí não? Eu não lembro o que foi, irmão. Aí eu falei, aguento. Ele, por que você não pega? Eu falei, porque eu tenho você, amor. Eu acho que era. Eu falei, ele, mas por que você não pega? Eu falei, amor, porque eu tenho você para fazer comigo, para fazer por mim. Porque eu tenho seus braços fortes. Porque depois a gente faz tudo, ainda olha para esse homem com olhar de inferioridade. Eu não preciso dele, eu me basto em nome de Jesus, igreja, isso é do diabo. Nós estamos enfraquecendo a masculinidade desses homens. Eu falei, não, amor, pega, Deus é contigo. Homem valoroso, vai na sua força. De verdade, a sociedade enfraquece a figura masculina, isso é fato. Domingo passado foi Dia das Mães. Comércio só perde para o Natal. Agosto é Dia dos Pais, que vai mudar Caxias para cima e para baixo.
Não tem esse volume, não tem. E a gente sabe, isso é comprovado cientificamente, psicologicamente, que a figura masculina dentro de uma casa é tão importante quanto a feminina. Vivemos, inclusive, a sociedade adoecida que vivemos, justamente por esse enfraquecimento da figura paterna. Meninas com fome de pai, que chegam na juventude com uma hipersexualização, de cama em cama, o que elas estão buscando? A figura paterna, o cuidado, o abraço que não teve. E as mulheres super poderosas, batendo no peito e dizendo que elas fazem tudo, que não precisa dessa figura para nada. E os nossos filhos adoecendo. Inclusive, nesse livro da pastora Irma Cunha, ela traz esse termo, fome de pai. Hoje a gente vê uma aversão à família, adolescentes e jovens que não querem casar, porque qual é o modelo de homem que elas têm? O pai. Qual o modelo de casamento que eles têm? O de dentro de casa. Então, quando eles olham para esse relacionamento, eles dizem, eu não quero casar. Eu não quero ter filho, eu não quero constituir família. Ou a hipersexualização. Famílias adoecendo, quando o corpo fala o que a alma sente. Então nós precisamos ser saudáveis em todas as áreas. Quando a gente inverte o papel, quando a gente é mascarado, falando coisas que a gente não vive, julgando, condenando, criticando, podando, castrando nossos filhos, a gente vai ver essa somatização de sofrimento físico durante a angústia não confessada. Salmo 32, 3. Eu não escrevi aqui, eu vou ler, porque eu não me lembro. Salmo 32, verso 3 e 4. Eu botei, mas não botei completo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e desvio. Enquanto eu não falei, enquanto eu não confessei, estava morrendo dentro de casa. Enquanto eu não chamei o meu cônjuge para uma conversa, enquanto eu não confessei diante de Deus as minhas dificuldades, enquanto eu me calei, a minha casa estava morrendo. A minha família tinha nome que estava vivo, mas estava morto. Agora, quando eu declarei ao Senhor, Senhor, eu cansei de ser assim. Eu sou chata, encrenqueira. Senhor, eu estou invejosa. Senhor, eu não estou aguentando, nem eu estou tão chata que nem eu estou aguentando ficar perto de mim. Me ajuda. Eu não quero ser assim. Eu quero amar a minha família. Hoje eu coloquei lá uma foto e botei assim, essa é a minha família da realidade, e eu amo todos eles. Aí meu marido, por que você botou a família da realidade? Eu falei, não, porque eu já sepultei a família da idealização. Eu já aprendi a ser grata e satisfeita com a família que o Senhor me deu. Entendendo que nós não somos perfeitos, perfeito é o Deus que nos formou. E que eu não abro mão da minha família. Mas durante muito tempo, igreja, eu queria mudar, moldar, amordaçar a minha filha. Porque eu não criei assim, porque eu não ensinei assim, porque não foi desse jeito. Hoje eu aprendi a amar a minha filha e seguir intercedendo e clamando por ela. Porque o mesmo Deus que me alcançou, que me transformou, que me lavou, que me limpou, que viu beleza em mim quando eu não via nada de bom, esse mesmo Deus é o Deus de obras completas. É o Deus que vai alcançar a minha casa, porque eu entendi que eu não sou o Espírito Santo, Guilherme. Não sou eu que convence, não sou eu que transformo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós intercedemos, clamamos e cremos que aquele que começou a boa obra
Ele é fiel para cumprir. Amém? A psicoterapia explica que o estresse, a ansiedade e as outras emoções intensas e não expressadas podem se manifestar no corpo através dos sintomas físicos, que é a psicossomática. Dores de cabeça, problemas digestivos, tensão muscular, fadiga crônica, entre outros. Esses fenômenos psicossomáticos podem ser um sinal de que algo não está bem na dinâmica familiar, refletindo um adoecimento do sistema como um todo. Foi o que eu falei, quando um membro sofre, todo o sistema será impactado. Ponto 5. Vencendo a ansiedade, o estresse e a depressão, encontrando refúgio em Deus e estratégias saudáveis. Antes de olhar o que eu coloquei aqui, quero falar algo do coração do Senhor que eu nem coloquei aqui, mas o Espírito Santo ministrou no meu coração aqui agora. Eu, Andréia Luz, venci em Deus a ansiedade e a depressão. A ansiedade é um transtorno, portanto não tem cura, mas tem gerenciamento, a gente faz gestão das emoções. E a depressão, ela quase me matou. Eu estou vivo por bondade e graça do Senhor. Quando meu primeiro esposo faleceu, eu descobri que o meu Deus era Ele. Eu não sentia dor da perda, que é normal que qualquer pessoa sinta quando alguém da família, quando alguém muito próximo é recolhida pelo Senhor. Foi uma dor que me dilacerou, que parecia que nada mais fazia sentido para mim. E aí, num culto, o Espírito Santo falou no meu coração: aonde está o teu coração, está o teu bom tesouro. Eu descobri que eu estava dentro da casa do Senhor adorando um Deus que não era o Deus Todo-Poderoso. E eu me arrependi no Senhor e fiz o caminho de volta. Eu quase morri de depressão, tive depressão severa. Eu não consegui trabalhar, de ficar dentro de casa, porque eu ficava indagando Deus por que Ele recolheu o meu primeiro esposo. E eu tenho visto, ouvido e acompanhado algumas pessoas que têm entronizado filhos. Que quando os filhos crescem e fazem opções diferentes daquela que a gente ensinou no caminho, essa pessoa se desvia. É como se tivesse feito um acordo com Deus. Eu estou aqui, estou te servindo, então a minha casa está blindada. E quando a nossa expectativa humana é frustrada, porque quando a gente vai ser frustrado, a gente quer cobrar de Deus, a gente quer devolver para Deus, a gente quer ficar de mal de Deus, a gente quer romper uma aliança. Então, de verdade, será que nós estamos adorando Deus eterno ou nós estamos adorando Deus que nós temos formado pelas nossas mãos? Muitas mulheres colocam os filhos como prioridade. Muitas mulheres têm o desejo de casar e quando casam, colocam esse relacionamento como se fosse prioridade. Se o Senhor não ocupar o primeiro lugar na nossa vida, nenhum outro interessa a Ele. Deus precisa estar nesse lugar. Ele não está concorrendo com outro não, igreja. Eu venci a depressão e eu quero dizer para vocês como. Me arrependendo. Fazendo o caminho de volta, voltando para o altar. Pedindo ao Senhor que me restaurasse, que me desse saúde. Com oração, com a ajuda da minha igreja. Com medicação, passei pela psiquiatria, tomei remédio durante 3 anos. Com a terapia. Foram dias desafiadores, dias sombrios. Mas o Salmo 30, no verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. E o Deus de obras completas me curou. Louvado seja o santo nome do Senhor. Deus é o mesmo, amém? A Bíblia é uma fonte inesgotável de
de esperança e cura para a nossa alma. Filipenses 4, 6, 7. Nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos nossas necessidades a Deus em oração com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Evangelho de Mateus 11, 28, 30. Nos convida a irmos a Jesus em meio ao cansaço e sofrimento, encontrando nele descanso para nossas almas. O jugo é suave e o fardo em Deus é leve. Salmo 34, 18 nos assegura que o Senhor está perto dos que têm um quebrantado coração e salva os de espírito abatido. Independente da circunstância, da situação que você tem enfrentado, você e sua casa, faça esse caminho de volta. Retorne ao Senhor, peça a Ele saúde, direção, se arrependa se porventura você, ao olhar para você, tenha identificado que Deus não é mais a sua prioridade. Que você até diz que é, mas as suas atitudes denunciam. As suas atitudes revelam quem de fato, ou quem de fato é a sua prioridade. Eu posso dizer que Jesus é a minha prioridade, mas se eu pegar o tempo que eu fico com a palavra, o tempo que marca no meu celular, nas minhas redes sociais, vai revelar quem é a minha prioridade. O tempo que eu passo conversando com a amiga, o tempo que eu passo em oração, vai denunciar quem é a minha prioridade. Precisa ter uma congruência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Que a gente venha fazer o caminho de volta. Perto está o Senhor dos que têm quebrantado coração. A terapia nos oferece ferramentas práticas para lidar com a ansiedade. E aqui eu coloquei algumas e eu quero falar outras aqui. Atividade física indispensável. Não é culto ao corpo, é saúde. Terapia, bons pensamentos. Não é pensamento positivo, é pensamento verdadeiro. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor nisso, então, é nisso que a gente tem que pensar. Bons relacionamentos. Igreja não é acepção de pessoas, o que eu vou falar para vocês agora. Mas aves da mesma plumagem andam juntas. Se você quer ir para o céu, você quer ir para o céu? Amém. Então ande com pessoas que queiram ir para o céu. Isso é saúde mental, isso é inteligência emocional. Falamos de mesa. A mesa precisa prover, e prover alimento saudável. Se você está numa mesa, que ao invés de falar de projetos, falam de pessoas, pode levantar. Pode levantar, porque essa mesa não é para você. Porque se você ficar falando de pessoas, aí quando você levantar, você vai ser a próxima pessoa a ser o assunto dessa mesa. A mesa precisa prover alimento saudável, a mesa precisa prover a palavra que cura, que transforma, que liberta, que leva para o céu. Eu gosto de sentar perto de pessoa que sonha, porque só um sonhador conhece o outro. Porque se você sente, aves da mesma plumagem andam juntas, águia anda com águia. Se você senta numa mesa onde as pessoas falam de pessoas, onde, ao invés de falar de projetos, quando você contar um sonho seu, vão querer matar teu sonho. Vão dizer para você, eu moro em Jardim Primavera, eu fico brincando que eu cresci na vida. Eu vim de Belfor Roxo, agora estou morando em Jardim Primavera. Quando eu estava morando em Belfor Roxo por 10 anos, eu era do Parque Fluminense, aí eu falo que eu não estudei, fui para Belfor Roxo, voltei para a escola, fui para Jardim Primavera. Morei em Belfor Roxo por 10 anos. E o Senhor me abençoou em todas as áreas daquela geografia.
Eu sou muito grata. Eu congrego lá, meus melhores amigos estão lá. O meu trabalho, a empresa que o Senhor me deu foi lá. Está lá. Muitas coisas no Senhor. Aprendi muito de Deus na minha igreja. Enfim, quando eu fui para Belfor Roxo, por isso a importância da mesa. Eu estava no trabalho, era dos Correios nessa época, e eu comentei que eu tinha conseguido terminar minha casa própria. E eu pedi transferência para os Correios de Parque São Vicente, que é Belfor Roxo. E aí uma pessoa que não conhece Deus que a gente serve, mas quem não vigiou fui eu, de querer compartilhar sonho com quem não é sonhador. E essa pessoa falou para mim: você vai para Belfor Roxo, você vai morar em Belfor Roxo, você vai trabalhar em Belfor Roxo, você vai morrer naquele lugar. Você vai morrer naquele lugar. Foi desse jeito, varão. Você vai morrer. Sabe o que eu respondi para ele, varão? Pode vir alguma coisa boa de Belfor Roxo? Falei: vem ver. Aleluia. Pode vir alguma coisa boa de Belfor Roxo? Vem ver, porque a bênção do Senhor não está limitada à geografia. A mão do Senhor é sobre as nossas vidas, aonde a gente estiver. Se nós estivermos em retidão ao Senhor, porque Deus não negará bem algum aquele que o serve com retidão. Eu sou poderosamente abençoado por Deus naquele lugar, eu amo aquele lugar. O Senhor me colocou ali para um propósito. Propósito do Senhor, ciclos iniciam e ciclos findam. Eu não resido mais lá, mas eu estou lá 7 dias na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que eu congrego lá. Eu tenho muito carinho. Mas quando eu fui compartilhar algo do céu, com quem não era do céu, essa pessoa tentou sequestrar o que o Senhor tinha colocado no meu coração. Então nós precisamos proteger os sonhos que o Senhor sonha conosco, amém? Porque quando a gente não tem fronteira, quando a gente compartilha o que vai compartilhar, a gente adoece. E quando a gente adoece, todo o sistema familiar adoece junto. Ponto 6. Embora a varoa fala, né? A compreensão do papel da família no processo de saúde mental, a gente termina agora. O ministério de cuidado mútuo. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida do cuidador? Isso é muito real, principalmente para as mulheres, embora muitos homens também. Mas muitas mulheres querem cuidar de todo mundo e não cuidam de si mesmo. E isso é um erro, porque ninguém pode salvar alguém que está se afogando se estiver se afogando também. Primeiro a gente precisa estar em segurança para depois estender a mão para alguém. Então, para eu cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim. E a família precisa ter essa aliança de cuidado mútuo. Hoje eu cuido do meu esposo, amanhã ele cuida de mim, a gente cuida dos netos que são meus. Meu esposo tem 34 anos. O meu neto chama ele de vovô Marlon, tem que ver na rua. As pessoas ficam olhando e perguntam para ele: seu neto? Ele fala: é meu neto. E ele gosta que o Marlon coloque ele para dormir, e eu fico olhando ali, eu falo: só o Senhor, Jesus é lindo. Quando eu não estou dando conta, ele vai lá e me ajuda. Isso é família. Quando ele está triste, eu vou lá e conto uma piada, às vezes nem sem graça, mas para tentar animar o varão. Cuidado mútuo, saber o que vai no coração do seu cônjuge, saber quais são as dificuldades que seu filho enfrentou na escola. A família à luz da Bíblia é chamada para ser um lugar de refúgio, apoio, encorajamento, aceitação e perdão. Romanos 12:10 nos exorta: amam-se cordialmente uns aos outros, em honra, cada um considere os outros superior a si mesmo.
Gálatas 6,2 nos ensina a carregarmos os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Cuidado mútuo, presença. Sabe algo que eu não coloquei aqui, o Espírito Santo trouxe para mim agora? Oração. A importância dessa família que oram juntos. Orar à mesa para agradecer pela provisão do alimento, mas orar a Deus todos os dias. Por mais um dia que Ele nos concede, apresentar a nossa vida ao Senhor, o nosso dia ao Senhor, perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer que nós façamos naquele dia. Eu e Marlon fizemos Casado para Sempre lá na nossa igreja, e aí numa das aulas que é sobre orar juntos, né? E aí eu falei para o pastor Jorginho, falei, pastor, a gente ora, eu vejo o Marlon orando, o Marlon me vê orando, mas a gente não ora junto. E o pastor, por que não? Eu não sei. Às vezes são questões pequenas, distrações. Por isso a importância de a gente estar investindo na família. Por isso a importância de a gente estar em seminário, em congressos, em rodas de conversa, em casais para sempre. Porque às vezes a gente vai se distraindo, se perdendo na correria do dia a dia. Em casa, meu marido conversou comigo e falou, nós precisamos voltar. Ou precisamos iniciar essa prática de orar juntos. É melhor que sejam 2 do que 1, amém? Então o Espírito vai transformando, vai revelando, vai moldando. Se nós estivermos dispostos e disponíveis a ser moldados pela palavra. Conclusão. Saúde mental das nossas famílias é um tesouro precioso que devemos cuidar com diligência, unindo a sabedoria da palavra de Deus com os conhecimentos da psicoterapia. Que possamos construir lares que sejam verdadeiros refúgios, onde o amor, o respeito, a comunicação e o perdão sejam os pilares. Amor, respeito, comunicação e perdão sejam os pilares. Pastor Josué Gonçalves tem um livreto fininho, que eu gosto muito, Casamento não vem pronto, se constrói. E ele fala sobre os pilares da família. Se a família tiver os pilares alicerçados, virão ventos, virão dificuldades, virá luto, virá luta, virá desemprego, virá pandemia, mas nós estamos firmados na rocha. Lembre-se, buscar ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas sim de coragem e de sabedoria. Assim como buscar um médico quando o nosso corpo está enfermo, buscar um terapeuta pode ser fundamental para cuidar da nossa mente e das nossas emoções. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, nos instrua, nos dê entendimento, graça, bondade, para que nós possamos cuidar de nós e da nossa casa. É claro que não são os nossos esforços, amém? Não são os nossos esforços. Tudo vem do Senhor. Não há receita para dar certo, mas para dar errado é muito fácil. É só a gente remover os marcos antigos, é só a gente negociar valores e princípios eternos. Se nós nos esforçarmos no sentido de viver as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, presença nos cultos, nós vamos estar trazendo a nossa família, nós vamos estar edificando a nossa família na rocha. E é o Senhor que dará o resultado. Amém? Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Você está edificado na rocha nesta noite. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Muito bom. Mais uma temática nesta noite compartilhada para cada um de nós. Deus está construindo uma identidade em cada um, reafirmando isto segundo os princípios da sua palavra. Glória a Deus. Vamos então abençoar este casal. Levanta sua mão para eles assim: Marlon, Andréia, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vossa família. Saúde, prosperidade e vida com abundância. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Muito bom poder estar aqui. É uma semana de edificação na palavra de Deus. O Espírito Santo, Ele é o construtor. Ele está trabalhando nas nossas famílias. Parece que é alguma coisa que a gente sempre ouve, né? Mas não é não, querido. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela se renova todas as vezes que nós a lemos e meditamos nela. Muito bem. Queremos louvar a Deus pela vida de minha querida irmã, em nome de Jesus Cristo. Agradecendo sua vinda, sua presença com seu esposo. Deus abençoe sua casa, sua família, os seus, e dê uma jornada abençoada na presença do Senhor neste ministério. Vamos então, amados, a gente tem preparado aqui, eu tomei a liberdade, irmã Andréia, de comprar 2 exemplares lá e vou sortear aqui para esses nossos irmãos, tá bom? Glória a Deus. Vamos aqui 2 exemplares. Nós temos hoje aqui o número de 149 pessoas. Vamos lá? Os nossos organizadores aí, por gentileza. Enquanto eles se preparam ali, já foi, né? 146. Então vamos lá. Quem foi contemplado? Irmã Mabel. Está lá embaixo, né? Deixa eu aqui separado dela. Vamos para um outro exemplar. O tema é Mulheres Reais, a história por trás do sucesso. Muito bom. Vamos para outro exemplar. 135. Vanessa Peçanha. Vanessa ganhou? Não, né? O Alan, né? Então tá bom, Vanessa. Deus abençoe sua vida. Ah, foi? Deus abençoe sua vida. Nós temos aqui uma Bíblia, a Bíblia da família, uma Bíblia bonitinha, né? Que a Sociedade Bíblica lançou, e a gente vai então ofertar a você. Amanhã será o tema final, e aí a gente vai trazer aqui para os jovens e adolescentes. Não percam, não faltem, tá bom? Meia cinco é Juscelia França. Esposa de Samuel. Isto.
Deus abençoe, minha irmã. A leitura da Bíblia vai ficar melhor em família, não é assim? Deus abençoe a sua vida. Gente, aplauda, eu nunca ganhei. Deus abençoe, sempre há uma primeira vez. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, amados, nosso último encontro tem sido abençoado esta semana. Você pode dizer amém? Muito bem, então amanhã estaremos aqui com o pastor Alisson e a missionária Lívia Furlan. Eles vão falar sobre família desinflamada, geração curada. Que tema curioso este, né? Também. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Eu vou convidar o meu pastor presidente que faça esta oração para a gente. Vai nos despedir na paz do Senhor. A você que veio, a você que esteve conosco aqui, a você que vai ouvir esta mensagem também, Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. A você que cooperou conosco de outras igrejas, de outros ministérios, também Deus vos abençoe em Cristo. Nosso pastor presidente, pastor Brunel, vai estar orando e nos despedindo na paz do Senhor. Oremos. Santo e piedoso Deus, rendemos-te graças por mais este dia abençoado de oportunidade que se renova para as nossas vidas, para estarmos diante da Tua Palavra. Obrigado pela preciosa vida da Tua serva, a quem Tu tens usado como instrumento da Tua vontade para trazer esclarecimento, luz, entendimento para as nossas mentes e corações. Continua ajudando, capacitando, usando cada dia mais conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, para vivermos na prática tudo aquilo que temos aprendido. Despede-nos em Tua paz, leva-nos em segurança aos nossos lares, livra-nos do mal, do perigo, dos homens malignos, sanguinários, das balas perdidas. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador, que amanhã despertemos com saúde. Fica conosco. Seja sobre o Teu povo a Tua bênção e a Tua mão protetora. É o que te pedimos no precioso nome de Jesus. E que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre todos digam amém. O Senhor vos abençoe. Vamos em paz.